Irmãos, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Madison e vai ser desafiador porque nós vamos ver história. E quem não gosta de história, né, vai cochilar. A história de Madison é uma história inspiradora porque dos nossos dias modernos, né, da senhora White para cá, foi uma escola que foi estabelecida para ser um modelo de escola. A verdade é que é muito interessante pensar isso porque o sistema educacional adventista, não muito depois do seu fundamento, já começou a se afastar muito daquilo que Deus esperava. Deveriam ser escolas rurais, ou, no caso de crianças, deveriam ser escolas paroquiais, ou seja, tem a igreja, do lado da igreja tem a escola, e aí pessoas piedosas daquela igreja deveriam ensinar aquelas crianças, etc. Acabou que fugiu totalmente do plano, né? Hoje se tem escolas adventistas grandes, ali tem adventistas e não adventistas, centros de saúde, toda essa coisa que deveria ser no campo, não é muito comum. Quando tem, é muito eletizado, né? Ou seja, hoje, você ir num sanatório, por exemplo, aquele aqui o Cevisa, né? Pobre não vai ali nunca. Ali é 5, 6 mil reais por semana, dependendo do tratamento até mais. Então, acabou eletizando muito, né? E o sistema de sanatórios acessíveis que deveria existir, não existe. E uma série de outras questões que fez com que o sistema educacional adventista, e voltado a essas outras questões, se afastasse do ideal. Então, antes da senhora White morrer, ela tomou, assim, a decisão, Deus inspirando-a, a ajudar a levantar uma escola que fosse um modelo, tá? Essa escola deveria ser um modelo para todas as escolas adventistas que fossem ser fundadas. Então, ali na virada do século, ela acabou conhecendo dois jovens, né, Sadler e McGann, nós vamos ver a foto deles daqui a pouco. Deixa eu ver se eles já vão aparecer por aqui. Aí, ó. Esse aqui, se não me falha a memória, ele era americano, e esse aqui era holandês. Percy McGann, a gente vai ver um pouco sobre eles. Deus usou esses dois jovens aqui para poder levantar essa escola. Então, o objetivo da escola de Madison, onde a senhora White fala que era possível ouvir os passos do Espírito Santo, já imaginaram? O que é uma escola como essa, que era possível ouvir os passos do Espírito Santo, deveria ser um modelo a ser replicado. Infelizmente, dentro do sistema adventista, depois de Madison, nunca foi feita uma escola mais como essa. Essa foi feita por adventistas, eles eram adventistas, inclusive trabalharam muitos anos no sistema educacional adventista. Mas depois de Madison não se fundou nenhuma escola mais como Madison dentro da denominação. E justamente ela deveria ser a escola modelo. E aí existe a tentativa de muitos ministérios trabalharem como Madison. E é comum até as pessoas colocarem o nome do seu ministério como Madison, né? Eu mesmo conheço no Brasil e fora do Brasil escolas, né? O nome do ministério é Madison. Mas que passa, na verdade, longe do que foi de fato Madison. Madison, a senhora White fala que era a linda fazenda de Deus. Ou seja, Deus olhava para Madison como se fosse a sua fazenda aqui na terra. Nos dias de Madison, um jornal famoso americano fez uma matéria sobre a escola de Madison. É um jornal, é uma revista secular. E essa revista dizia: em todo o território americano, nunca se estabeleceu um programa educativo tão eficiente quanto a escola Madison no Tennessee. Então, mesmo o mundo secular reconheceu que Madison era uma escola diferenciada, porque Deus dirigia aquele local. Então, toda a inspiração que hoje as pessoas têm, o IAG, o MEP e nos demais ministérios, indiretamente ou diretamente é baseado na escola Madison. Ela que trouxe essa roupagem de escolas, né, nesse tempo, nos nossos dias, né? Embora a ideia de escolas de sustento próprio já existissem antes, né? Começou ali com Lutero. Lutero, ele descentralizou o sistema educacional, ele e Melanchthon. Mas vamos avançar. E depois,
Eu quero apresentar umas imagens do IAG também para vocês verem. Eu fico feliz. Quantos aqui conhecem o pastor Ron Wolfson? Ou já ouviram falar no pastor Ron Wolfson? Ele escreveu aquele livro, Uma Vez Gay, Sempre Gay. Ele é bem conhecido. Ele esteve no IAG. O pastor Ron Wolfson, ele estudou no Madison, porque o Madison não morreu com eles, né? Seguiu. Mas nos últimos aninhos de Madison, ele estudou em Madison, esse pastor. E a esposa dele é bisneta do Edward Sandler. Ele é casado com a bisneta dele. A gente conheceu ela. E quando ele chegou lá no IAG, eu fiquei muito feliz. Que ele desceu do carro, ele olhou assim. Aí ele se emocionou, começou a chorar. Aí o Hélio, que fala inglês, falou, pastor, o que foi? Ele falou, essa é a escola mais parecida com o Madison que eu já fui. Eu fiquei muito feliz. E ele é casado com a sobrinha desse rapaz aqui, ó. Ok, vamos lá. Colégio Barrow Creek, tudo começa aqui. Em 85, um jovem chamado Sandler veio estudar no Colégio Barrow Creek. Uma biografia deles. É história. Essa história vocês vão poder encontrar em livros como Portadores de Luz e outros materiais oficiais mesmo, é uma história conhecida. Em 88, Percy McGann chegou em Barrow Creek e imediatamente desenvolveu um forte laço com Sandler. Ou seja, ele foi estudar aí também e se tornaram amigos. William Prescott, este homem aqui foi um homem muito usado por Deus. Inclusive ele pegou numa conferência aquele título, como é que é aquele livro que ele escreveu? No Poder do Espírito. A irmã White fala que deveria imprimir os sermões dele de tão poderoso que foi. Ambos passaram muito tempo na casa da irmã White enquanto estudavam na escola. Então olha que interessante, esses meninos foram estudar e se associaram lá atrás da irmã White. Em 92, Sandler se tornou presidente da recente estabelecida escola do estado de Washington, sob a supervisão de Prescott. Colégio Walla Walla. Foi a primeira escola adventista a servir somente refeições vegetarianas no refeitório. Falar em vegetarianismo, quanto aqui já ouviram falar na instituição Oberlin? Oberlin. Ela foi fundada na virada do século XVII para o século XVIII. Oberlin, nunca ouviram falar? Essa escola é muito famosa, por quê? A história dessa escola é tremenda. Ela não era uma escola adventista, porque não existiu adventismo, mas Deus usaria essa escola para preparar os mileritas para o movimento de 44. Tanto que ela não era uma escola adventista nem nada, mas eram estritamente vegetarianos na dieta, por exemplo. O programa educacional dessa escola, isso antes de 44, era meio período estudo, meio período trabalho. Charles Finney, por exemplo, que o Grande Conflito fala, que o Grande Conflito chama de apóstolo da fé. Charles Finney era um dos professores nessa escola de Oberlin. Essa escola Deus usaria para preparar os mileritas, ou seja, José Bates teve envolvimento com essa escola, o próprio Miller e muitos outros. Um envolvimento superficial. Mas o plano de Deus é que essa escola fosse uma escola poderosa e preparasse os mileritas. Sabem o que foi que afundou essa escola? Um copo de garapa para quem acertar. Sabem o que foi que afundou essa escola? Afundou? Afundou. O que ruiu essa escola? Não. Ninguém vai acertar. Vou ter que tomar esse copo de garapa. A pimenta. Sabem por que a pimenta? É uma brincadeira, não foi a pimenta. Mas tudo começou com uma pimenta. Foi um professor da aula nessa escola. E eles eram tão estritos na alimentação que nenhum tipo de condimento era servido na escola. Muito menos pimenta, que é irritante da mucosa gástrica. E aí foi trabalhar lá um professor renomadíssimo. E esse professor não ficava sem a pimenta dele, ele levou para o refeitório. E aí a comissão acadêmica, aquela agitação toda, que quem já foi de escola sabe como é que é. E aí eles falaram, e se ele ficar chateado e desistir de trabalhar aqui? Bom, mas é o seguinte, deixa ele lá com a pimentinha dele. E aí um obreiro começou a experimentar pimenta, né? Eu tenho alergia, mas quem gosta é gostoso. Outro foi experimentando, um aluno começou a experimentar, outro aluno começou a experimentar. Dali passaram a servir, depois começaram a servir condimento na cozinha,
depois passaram a servir carne e a escola não conseguiu preparar o povo para estar de pé em 1844. Então a escola de Oberlin foi uma tentativa de Deus de preparar educacionalmente aqueles que dariam um alto clamor logo depois de 44. Viria a mensagem do clamor da meia-noite, as pessoas estariam preparadas no quesito educacional, alimentar, etc., e eles dariam um alto clamor. Tanto que depois a reforma alimentar veio na década de 60 só com a senhora White. Então, essa escola aqui depois retoma essa prática da dieta vegetariana. Mas Oberlin poderia ter feito a diferença. E talvez, se eles tivessem cumprido o papel deles, Jesus poderia ter voltado logo depois de 44. Ou seja, possivelmente estamos aqui ainda por causa de uma pimenta. Então, quando vocês virem um pé de pimenta, pisa nele, gente. Pois é, foi aquela questão de abrir a gretinha, né? Vai abrindo concessão. Eduardo estava recebendo conselhos da irmã White, que estava na Austrália nessa época. Enquanto suas filosofias da verdadeira educação amadureciam, ele procurou educar seus obreiros nesses princípios. Sandler cria que todos os professores e todos os estudantes deveriam passar algum tempo, todos os dias, trabalhando juntos em trabalho manual produtivo. A irmã White ainda não havia escrito sobre isso, tá? Depois ela viria escrever na importância de professores e alunos atuarem juntos nos trabalhos manuais. Mas Sandler já havia discernido a necessidade disso, mostrando que o Espírito Santo estava trabalhando com várias mentes, né? Os funcionários receberam calorosamente essas filosofias, reunindo-se regularmente para estudar em grupos os artigos que chegavam da irmã White, que estava na Austrália. Então, agora houve uma coalizão forte, a irmã White e Sandler tentando trabalhar nesse colégio para trazer os professores para um sistema de educação mais efetivo. Porque o plano era que os professores não fossem somente aquela figura da sala de aula, mas estivessem ali na horta junto, trabalhando, realmente ganhando o coração dos alunos, né? Na sessão da Associação Geral, o Colégio do Nebraska, em fevereiro de 97, os delegados votaram o chamado de Sandler para Barrow Creek, onde McGann já tinha servido. Juntos, eles trabalharam fervorosamente para implementar os conselhos de Deus e educação na faculdade. A escola se tornou vegetariana e no escolar de 98 e 99, ela interrompeu a concessão de graus acadêmicos. Ou seja, irmãos, é porque nós nos afastamos tanto, é que o plano de Deus para a educação para o povo adventista era seguir realmente outro padrão. O livro, por exemplo, o texto, além de livros de fisiologia e ciência, era para ser a Bíblia. Então não existia muito endosso da parte da irmã White na época que os adventistas tivessem graduação ou coisa desse tipo. Era para eles terem uma educação que estivesse acima disso. Que estivesse acima. E é possível. É possível. Os professores estavam bem satisfeitos com métodos clássicos, etc., e muitos não apoiavam a reforma. McGann e Sandler, acompanhados de uma outra pessoa, num domingo pela manhã, araram a quadra de tênis e a transformaram em uma horta. Essa história aqui é muito famosa, porque eles foram trabalhar nessa escola e lá não tinha horta, tinha um campo de futebol. E aí o que eles fizeram? No final de semana, sabiam que não tinha ninguém, arrumaram as juntas de boi lá do irmão e araram o campo, encanteiraram e fizeram uma horta. Aí quando eles chegaram na segunda-feira na escola, o campo estava, eles trabalhavam duro, o campo estava com a terra toda revirada, encanteirada e tinha várias coisas plantadas lá no campo de futebol. Nossa, se fosse hoje fazer um negócio desse, o cara vai preso, né? Fundos foram dados à escola para comprar uma fazenda de 80 acres, a uma curta distância do campus, onde eles plantaram frutos e vegetais para a faculdade. Irmãos, percebam hoje o quão distante nós estamos disso, né? Eles lutaram naquela época para que existisse um programa efetivo. E pensem comigo, aqui é Deus tentando trabalhar em que esquema? Dentro do plano A.
tentando fazer com que as escolas adventistas da época abraçassem a mensagem da verdadeira educação, a educação campesina, subsistência alimentar, todos esses detalhes. Era a irmã White, junto com esses dois jovens e uns outros associados, tentando implementar esta ideia dentro da própria filosofia educacional adventista. Por isso que araram, fizeram campo de futebol, promoveram vegetarianismo, promoveram mudanças na educação, correram atrás de comprar 80 acres para plantar frutas e vegetais para servir de algum tipo de respaldo para a escola. Tentaram fazer de tudo. Grande ênfase foi colocada em trabalho missionário. Por quê? Porque eles entenderam que o preparo que esses jovens deveriam receber não era somente para mercado de trabalho, mas para serem missionários. Eu sei que pode parecer chocante, irmãos, mas é porque nós caminhamos para muito longe do plano de Deus. Mas nunca foi plano de Deus que a adventista tivesse um trabalho secular. Hoje, é errado ter um trabalho secular? Definitivamente não. Mas é porque nós nos afastamos muito como movimento do ideal de Deus. Mas o ideal de Deus desde o começo é que todo adventista que aceitasse a mensagem se tornasse um missionário. Ah, alguém fala, mas Deus, como é que ia sustentar essa gente toda? Bom, no deserto Deus sustentou mais de 1 milhão de pessoas. Então eu acredito que hoje ele sustentaria também de alguma maneira. E é claro que a gente já teria saído desse mundo se todo mundo fizesse isso, né? Muito da dívida de 100 mil que a escola tinha, antes de Sandler chegar, tinha sido eliminada. Ou seja, percebam que esse homem, ele promovia a verdadeira educação, mas era um excelente administrador. Sandler, na verdade, ele depois trabalhou em várias escolas que estavam endividadas e em pouco tempo ele conseguia pagar todas as dívidas da escola. Ele era um administrador ímpar. Sandler foi influenciado pelo Dr. David Paulsen, diretor médico do sanatório, a vender a propriedade do colégio de Burrow Creek e começar de novo em outro local, onde uma fazenda poderia ser administrada pela escola. Pela escola. A irmã White endossou a mudança e a propriedade foi vendida ao sanatório. Sandler e McGann combinaram com a estrada de ferro, se encontrar, desculpem os erros de português aí, 16 vagões de descarga para transportar tudo que o local tinha 145 quilômetros ao sul, mudar a escola de lugar. O Emmanuel Missionary College foi estabelecido em 1.101 quilômetros quadrados, que foram comprados por 18 mil. Sandra disse: queremos que nossos edifícios sejam simples e pequenos, porque esse é o tipo de construção que os nossos estudantes encontrarão no campo missionário. Está vendo? São ideias importantes. Que tipo de estrutura deveria ser? Pequena e simples. Em vez de ter uma grandona, deveriam-se ter várias. Santa Catarina, 3, 4. Paraná, 3, 4. Minas, que é grande, 5. Ou seja, pequenos núcleos onde os jovens seriam treinados. Às vezes eu fico pensando, Edson, à noite, como deveria ser lindo um negócio desse funcionando, né? Imagina só, cada estado, 5, 6 pequenas escolas bem estruturadas, com um pequeno sanatório, uma igreja funcionando e uma pequena escola missionária. A cada estado ter 5, 6 dessas funcionando. Que coisa linda que não ia ser, né? Jovens saindo dali treinados em ofícios práticos, na parte intelectual, teológica, as meninas ali verdadeiramente maestras na cozinha, no lar. Seria assim uma coisa linda. Às vezes eu fico pensando como seria ver isso, né? O trabalho dos alunos ajudou na construção dos prédios. Um dos objetivos de Sandler era tornar a escola autossustentável. Inclusive agora, no IAG, a gente está trabalhando para isso. A gente já está montando uma indústria de produção de alimentos. A gente tem uma mais a nível de instrução para os alunos, embora seja uma indústria grande. Vamos montar uma indústria grande, estamos montando um curso EAD também, para tentar tornar o IAG autossustentável. A espiritualidade e o fervor evangelístico permeou o campus.
Os alunos estudavam pela manhã e as aulas eram dadas à tarde e à noite. Cada material era apresentado de uma perspectiva bíblica. Vamos estudar matemática? Bíblia. Vamos estudar ciência? Bíblia. Vamos estudar línguas? Usava a Bíblia. O compêndio de matemática, aí, ó, tá vendo? Vocês veem como é que eu não estou mentindo. Era muito prático, contendo problemas sobre ossos do campo, perdão? Do corpo. Ossos do campo. Esse corpo caiu no campo. Ossos do corpo e em cronologia do Antigo Testamento, fazendo relatório de comportagem e calculando o valor de dízimo, etc. Era uma coisa bem prática. Por 1904, Sandler tinha um corpo docente dividido, pois muitos sentiam falta dos confortos de Battle Creek. Irmãos, aqui começa o nosso grande dilema. Porque aqui, mesmo aqueles que estavam envolvidos no sistema educacional começaram a desanimar. Começaram a sentir saudade do conforto, daquele método do mais pragmático e isolado, né, de escrever num quadro, sem ter que estar trabalhando na roça com um aluno, ficar escutando um monte de coisa que escuta. Alguns achavam que a ênfase na Bíblia, em todas as linhas do estudo, era fanática. E eu fico pensando, né, mas Jesus falava que, lá em Deuteronômio 6, levantando, sentando, andando, dormindo e tal, a palavra devia estar sempre entre os frontais. Jesus dizia, a lei do Senhor eu medito de dia e de noite. É possível você fazer todas essas coisas pela Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, ela fala muito sobre neurociência, sabia? Fala sobre neurociência a Bíblia. Como imaginou na sua mente, assim é. Ou seja, mostrando o poder da mente, por aí vai. Então você consegue provar tudo pela Bíblia, é um livro fantástico. Em 19 de maio, Ida Megan faleceu como resultado de estresse que suportou e Megan estava passando por causa da oposição. Vocês sabiam que a esposa de Megan morreu de estresse por causa de perseguição que eles sofreram? Eles bateram de frente, querendo que o sistema educacional permanecesse da maneira que haviam colocado, e aí começou a ter uma guerra civil interna. Vários líderes diziam que deveria reformular, voltar aos padrões antigos, e outros não. E aí começou a ter um conflito ferrenho entre líderes da igreja e Megan. E a sua esposa, mais sensível, acabou adoecendo e veio a falecer. O número dos líderes da igreja estava determinado a se livrar de Edward Sand e Megan. Falaram, vamos ter que dar um jeito neles se a gente quiser manter o nosso bom e velho costume. E aí, aquele negócio, né? Vamos dar um jeitinho. Durante a sessão da primavera das Uniões dos Lagos, naquele ano, o campus do Emmanuel Missionary College, eles entregaram seus cargos. Vocês sabem qual escola essa daqui se tornou? A Andrews, essa escola aqui, ó, que expulsou Edward e Sandler, se tornou a Universidade Andrews de hoje, a nossa Universidade Andrews. A irmã White sugeriu que eles fossem para o sul e lá iniciassem uma escola. Irmãos, na verdade, percebam que até esse momento aqui, ó, final de 1903, indo para 1904, foi o momento em que Deus entendeu que não adiantava, que ele não iria conseguir implementar o seu sistema educacional dentro da igreja. Então, eu quero que vocês percebam comigo aqui que nós estamos falando de um marco na igreja adventista e que a maioria desconhece. A maioria da grande massa adventista desconhece. Assim como a grande massa desconhece, por exemplo, 1888, e a grande massa também desconhece 1957. Foi quando houve uma mudança teológica significativa na igreja adventista, em 1957. Mas aqui em 1904, também foi significativo. Por quê? Porque nesse momento Deus falou o seguinte, olha, desisto.
separa Sandra e Maguen, eu vou trabalhar só com eles. Eu não vou insistir mais com isso, não. Deus deixou o sistema educacional adventista à mercê das suas próprias ideias. Em pouco tempo, por exemplo, dentro de uma escola adventista já tinha pessoas mundanas estudando. É por isso que hoje é comum você escutar histórias que uma pessoa entra crente no INASP e sai de lá fumando maconha. Eu mesmo conheço história de jovens que aconteceu isso. E tem até um rapaz que trabalha com a gente hoje, ele teve essa experiência, entrou lá crente e saiu de lá mundano. Por quê? Porque como é que vai competir? Tem ali 50 alunos ímpios e 50 crentes. Aí tem as filisteias também, as midianitas, e acaba com a juventude. Então, a irmã White orientou Sandra e Maguen a se posicionaram, eles foram retirados dos seus cargos, e Deus falou, agora eu vou trabalhar só com eles então. Eu vou levantar uma escola modelo daquilo que eu queria que fossem as escolas adventistas, para que todos saibam como deveria ser, de fato, uma escola. E nós estamos falando agora da escola de Madison, onde a senhora White diz que se ouvia o Espírito Santo caminhar pelas salas de aula, e ela diz que muitas vezes os professores ouviam e se ajoelhavam e oravam para recebê-lo. Ou seja, professores verdadeiramente consagrados. E o professor falava, o Espírito Santo chegou, vamos recebê-lo. E eles se ajoelhavam ali e recebiam o Espírito Santo. Esse era o tipo de escola adventista que Deus queria ter implementado dentro do seio da igreja. Vocês acham que se isso tivesse sido aceito, a gente estaria aqui? Não estaria. Jesus teria voltado, irmãos. Jesus teria voltado. Mas, infelizmente, não foi aceito. E Deus, então, separou esses dois jovens e os levou para trabalharem fora. E lá eles iriam começar uma nova escola. Eles foram determinados a iniciar uma instituição educacional missionária de acordo com os conselhos de Deus. E aí surge a Escola Madison. Do verão de 1901 até a primavera de 1904, os dois jovens ardorosamente trabalharam para tornar o Emmanuel Colégio um sucesso. Tiraram as dívidas, fizeram tudo, mas sabemos que não deu certo. Após entregarem sua demissão à comissão do colégio, eles viajaram para o sul. Em julho de 1904, eles chegaram a Nashville. Nesse momento, a irmã White se juntou a eles também. Falou, olha, eu vou estar com vocês até a gente conseguir comprar o local e estabelecer a escola. Eu vou estar junto com vocês. E o que acontecia? A irmã White, ela à noite tinha as visões e os sonhos e orientava, fala com eles para fazer assim. No outro dia ela chegava e falava, olha, Sandra Maguen faz assim, assim, assim. Vocês já imaginaram que privilégio esse? Que coisa maravilhosa. E aí chegaram outro irmão White, qual é a agenda de hoje? O irmão White falou, hoje é para... Uma agenda inspirada. É um sonho de todo mundo ter uma agenda dessa. Mas era um assunto importante. Por quê? Porque a educação é a base da religião. Hoje uma pessoa às vezes não se inclina tanto para entender o que é educação, mas a educação é a base da verdadeira religião. É onde o inculto torna-se culto, o indouto, douto, o ignorante, educado. O grosso se torna polido. É a base, é a educação. Então, sem educação, nós não vamos ter também um povo preparado. O requinte necessário que é preciso ter para sabermos entrar, sabermos sair na missão. Chegaram a Nashville. Um dia depois de terem chegado a Nashville, eles visitaram a irmã White na casa de Edson. Edson já estava no sul. E Edson, é interessante que Edson, do movimento adventista, foi o primeiro a trabalhar paralelamente à denominação. Ele começou a trabalhar, só que a mente de Edson era uma mente bem diferenciada também. Penso ser um cara difícil de lidar, mas com muita raça. Ele percebeu que ia ter problema. Ele falou, mãe, eu vou trabalhar sozinho. Mandou fazer um barco, Estrela da Manhã, Starmorn, e ele começou a trabalhar. Ele foi o primeiro adventista a publicar um livro teológico fora das nossas editoras também. Ele tem um livro que ele publicou fora. E teve um trabalho totalmente separado do movimento adventista na época. Ou seja, ele já estava preludiando a ideia de ministérios de autossustento. Ele era pastor.
Ele era pastor, também era pastor. Ali eles discutiram a possibilidade de iniciar uma nova escola no sul. Entusiasmado com a ideia, irmão White os encorajou a fazer um tour de barco para encontrar a terra. No dia 9 de julho, quinta-feira pela manhã, o Estrela da Manhã, Starmorn, subiu Cumberland com Edison ao leme. Era o barco de Edison. E a irmão White, todo mundo, uma comitiva subindo pelo rio. E a irmão White buscando do Senhor direção para saber qual propriedade, porque tinham muitas propriedades ali. E todo dia de manhã eles iam perguntar, mãe White, Deus falou alguma coisa? Ela, não. E para o azar deles, quando Deus falou, era uma fazenda que eles não gostaram, tadinhos. Na encruzilhada desse lugar aqui, eles foram forçados a aportar pelo fato do barco ter quebrado. Essa falha mecânica foi providencial, porque eles tinham chegado na fazenda e estavam passando direto. Então Deus, que é um bom mecânico também, sabotou o barco e o barco quebrou. W.O. Palmer, um dos associados de Edison, saiu com o irmão White para olhar uma fazenda em Madison, Tennessee. Por isso, quando a gente fala escola Madison, não é escola Madison, é escola de Madison, tá? Porque a escola foi fundada nessa região, Madison, no Tennessee. Edison já era familiar com essa fazenda de viagem anteriores, por aquela área. Valor, $12 mil, 414 acres, 24 quilômetros de Nashville. Áreas baixas eram bem férteis. Algumas das áreas mais altas eram erodidas na superfície. Em geral, a fazenda estava em grande necessidade de algumas reformas. A irmã White deixou claro que Sandra e McGann, que essa era a propriedade que devia ser comprada. Chocados diante da sua sugestão, eles desistiram de comprar a propriedade com tais condições. Eles continuaram viajando, procurando por melhores propriedades, mas em vão. É interessante essa história, eu estou resumindo, né? Porque quando a irmã White falou, ela parou, o barco quebrou, ela já discerniu que possivelmente Deus tinha alguma coisa ali. Então, quando ela chamou Palmer para ir conhecer a terra, não chamou eles, porque ela já sabia que possivelmente eles não iriam aceitar aquela terra, que era muito ruim. E aí eles subiram, a irmã White e o irmão Palmer subiram e chegou lá, Deus confirmou, essa é a propriedade. Aí ela voltou e falou para eles, achamos a propriedade. Aí Sandra e McGann foram lá ver. E aí, o relato mais amplo diz que eles sentaram em cima de uma pedra e choraram. E falaram, esta é a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Porque essa fazenda era uma antiga criação de porcos. E os chiqueiros eram cercados por pedras. E aí tinha aqueles monte de poços de lama seca, aquelas montoeiras de pedras caídas, construções deterioradas, caídas. A fazenda estava uma verdadeira ruína, com muitas pedras grandes. E eles choraram e falaram, é a coisa mais nojenta que a gente já viu. E voltaram para o barco decidido, não vai ser essa. Falaram, não vamos comprar, e bateram o pé. Pirracentos, né? Isso é porque era o profeta que estava falando. Imagina se fosse eu. Finalmente, McGann renderam a ideia de comprar a fazenda. O que acontece? Eles subiram o rio, a irmã White falou, Edson, toca. E eles entraram num terrível conflito. Irmãos, quando existe realmente a graça de Cristo no coração, a pessoa para poder refletir. É igual, eu posso até usar um exemplo da minha própria experiência. A minha vida inteira eu trabalhei com agricultura. E aí, para mim, a agricultura se tornou algo degradante. Porque eu via meus colegas lá na roça, uns fazendo medicina, outros se formando em não sei em quê. E eu, com 20 anos praticamente, eu ainda era analfabeta, não sabia nem ler. Então eu pensava, eu odeio a agricultura, é degradante, olha a minha vida agora é só trabalhar, não tenho dinheiro para nada, eu não tenho oportunidade de nada na vida, e os amigos que estudaram, né, com seus carros, tocando a vida, e para mim, assim, a agricultura era um símbolo de degradação, e eu falei, eu quero sair da agricultura. Na época paguei para eu tirar minha carteira, e aí tirei carteira e fui trabalhar de caminhão. E aí dirigia para lá e para cá. E aí um amigo falou assim, uma vez que ele era agente penitenciário, olha, você é grande, forte, por que você não se torna agente penitenciário?
falei, olha, seria legal, agente penitenciário ganha bem. Eu não era adventista, não fazia ideia do adventismo. Ok, falei, eu quero ser. Ele falou, então, lá na Sejus vai ter uma prova. É só você levar seu diploma do 2º grau e fazer a prova. Eu achei que ele ia me colocar na peixada para dentro, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer prova? Eu não tenho nem o 1º grau, que dirá o 2º. Mas como no Brasil se consegue de tudo, o que eu fiz? Eu comprei um diploma do 2º grau na época. Um diploma quente. Fui lá e comprei. E aí, só que aí eu era urubu diplomado. Já leram a história do urubu diplomado? É o urubu que ganhou um diploma de canto, mas o urubu não canta. E aí ele foi participar de um festival. É uma metáfora, né, que um filósofo falou sobre uma crítica aos alfabetos funcionais. Aí o urubu foi participar de um campeonato de canto, porque ele tinha um diploma, e o canarinho não, porque ele não tinha um diploma. O urubu não canta, gente. Ele usou o urubu porque... Enfim, eu tinha um diploma, mas não sabia mais nada. E aí foi quando eu fui estudar no IEST. Enfim, uma longa história, mas no IEST insistiram para eu ficar, eu não queria ficar, eu falei que eu era praticamente analfabeto, mal assinava o nome. Falaram, não, pode ficar aqui, a gente vai dar um jeito. E aí, na época, a gente estudou junto lá, eu e esse rapaz aí, ó, de óculos aí. E o Robertão era o nosso preceptor. Chonado. E aí eu comecei a estudar, e aí algumas pessoas começaram a me ensinar. Você lembra dessa época um pouco, né? Eu cheguei um pouquinho depois. Aí os professores tinham pena de mim e começavam a me ensinar. Só que nas provas, por exemplo, eu não conseguia fazer. Então o que eu fazia? Eu ouvia as 4 horas de aula na sala e no quarto eu gravava, eles gravavam, eu ouvia tudo de novo. Talvez é por isso que eu memorizei muita coisa, porque eu ouvia a aula 2 vezes para tentar reter o máximo na mente, porque eu não sabia escrever direito. Enfim, aí as pessoas foram me ajudando, eu fui me desenvolvendo. Em pouco tempo eu me tornei o melhor aluno da sala, essa é a verdade. E depois, no meu 2º ano, eu já tive a oportunidade de dar aula para os alunos do 1º ano. E depois me tornei professor lá. Quando eu me formei, as pessoas até falavam assim, o Érico Assunção era o que falava isso direto. Eu era agricultor, né? Ele, olha, eu até vejo, Silverino, você com o Instituto de Agricultura. Eu pensava assim, dá vontade de dar um soco nele. Porque a agricultura destruiu a minha vida, eu quero saber de agricultura. Eu não estou nem aí para agricultura, mas ficava quieto, né? Ele imagina você dando palestras sobre vida no campo, treinando jovens, e eu ficava ali para morrer, porque para mim a agricultura era uma coisa degradante. E eu dizia, é a coisa mais nojenta que eu já ouvi. Irmãos, eu demorei alguns anos até abrir o coração e depois fundei um Instituto de Agricultura. Instituto de Agricultura e Evangelismo. Ou seja, eu permiti Deus trabalhar no meu coração, né? E agora a gente tem vamos fundar uma escola de agricultura mesmo no Pará. A gente até comprou a terra, vai ser uma escola de agricultura. Então o Espírito Santo começou a trabalhar no coração desses jovens. Mas só fechando essa primeira parte da história, irmãos, aí eu aprendi a ler, aprendi a escrever, foi uma bênção para mim, me desenvolvi, sem ter estudado na escola, e depois o meu cunhado, Rogério, que é da área da educação, ele falou, faz a convalidação desse curso, quem sabe uma faculdade aceita. Aí na época eu levei a grade numa faculdade de teologia, e a faculdade aceitou a grade. Aí eu fiz uma convalidação de horas, e ganhei um diploma de nível superior em bacharel em teologia. Então, eu sou formado em nível superior em teologia sem nunca ter estudado em lugar nenhum. Bênção, né? Foi uma bênção. Ok, vamos avançar. Ela os aconselhou a registrar a propriedade diante do Estado como uma organização sem fins lucrativos. Ok, irmãos, eles começaram a se questionar, Sandra e Megan. E teve uma noite, os dois se acordaram de madrugada, sem sono, e subiram para a proa do barco, sentaram lá, eu consigo até imaginar a cena, sentaram no chão na proa, escoraram perto do timão e ficaram conversando. E aí, de madrugada, um falou para o outro, nós não cremos que a senhora White, ele falava mãe White, que a mãe White é uma profeta verdadeira? E aí, eles falaram, cremos, e não temos crido e ensinado todas as suas mensagens? Sim. Então por que nós não vamos aceitar esta mensagem como vinda de Deus só porque o nosso gosto é diferente? E ali eles se ajoelharam
choraram e se comprometeram a serem fiéis ao dom profético de Ellen White. E naquela mesma manhã, assim que a mãe White acordou, eles correram até ela e falaram: a gente vai comprar a propriedade. Animados, entusiasmados, e a irmã White sorriu e abraçou eles, e eles deram marcha ré no barco, igual o foguete do Elon Musk, e voltaram para a fazenda. E fizeram a compra da fazenda. E ela aconselhou que esta propriedade não deveria ficar no nome de uma instituição ou de nada, ou de ninguém. Ela deveria ser uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, montar como se fosse uma ONG hoje, uma associação. Ellen White foi um dos membros originais do projeto que se tornou uma dos 10 membros da mesa. Ela permaneceu na mesa do Madison até 1914, um ano antes da sua morte. A única escola que ela fez parte da mesa foi Madison. Em nenhuma outra ela fez isso. Depois disso, ela estava muito fraca para continuar. Em 1904 a 14 alunos estavam matriculados. McGann, o reitor da escola, supervisionava a horta. Sandler, o presidente, preparava a manteiga que era levada à cidade semanalmente por essa pessoa, a secretária da organização. As classes durante o primeiro ano incluíam fazer uma fazenda rentável, isso aqui eram as classes que eram ensinadas, produção de laticínios para o inverno, na época eles usavam esses artigos, né? Cultivo do solo também era uma das classes, além das classes normais, né? Português, etc. Mas eles aprendiam esses ofícios. Metade do dia era dedicada ao estudo, a outra metade dedicada ao trabalho. Basicamente, com exceção do leite e da manteiga, a gente segue esse padrão também. De manhã, lá no IAG, os alunos estudam e à tarde eles trabalham. Não era cobrada mensalidade. Alunos e professores construíam os prédios juntos e não existia quadra ou campo de esportes. Na primavera de 1905 foram plantados jardins. E foi interessante que, há pouco tempo atrás agora, alguma pessoa estava mexendo em todos os registros de Madison. E sabia que eles acharam uma agenda do relato interno de tudo como funcionava? Até a Serra do Cipó publicou. Um livro bem interessante, como é que era o dia a dia mesmo. Então alguém fez uma agenda, tipo um livro, e aí publicaram. A Serra do Cipó, o ministério aí, publicou esse material, muito bom. Fala do dia a dia, das questões, às vezes eles discutindo qual cor ia pintar, etc. Ao estabelecer essa escola, é um informativo Madison. O objetivo é correlacionar o espiritual e físico e intelectual na educação. Isso aqui é um informativo da própria escola Madison que eles fizeram. Um forte curso intelectual será oferecido, incluindo Bíblia, História, Filosofia e a ciência, sendo o lema Aprender Fazendo. É dada aos estudantes a oportunidade de sustentar-se a si mesmo enquanto recebem uma educação com o objetivo de se tornarem obreiros de sustento próprio quando saírem da escola. Quem escreveu isso aí foi a irmã Nani. Olha, cada obreiro recebia $13 por mês. Na época isso era bastante dinheiro. Todos comiam juntos de uma mesma panela e todos comiam mingau de farinha de milho ou grits juntos todas as manhãs. Ou seja, estava começando, então era bem pobre. Ao crescer a escola, ao invés de construir grandes e caras instalações bem equipadas, as novas habitações eram pequenas, simples e não custosas. Sandler desenvolveu uma teoria, que a gente até aplicou também, de não fazer dormitórios em camadas e não ter muitos alunos em um mesmo quarto. Segundo ele, isso promove a pureza e possibilita o desenvolvimento intelectual. Então ele diz que quando você coloca muitos jovens, 5, 10 jovens num quarto, todo mundo junto, isso compromete a pureza dos alunos, né? Talvez alguém por diálogo ou qualquer outra coisa, e limita o aprendizado. Os alunos estudavam somente uma matéria por dia, durante 3 horas. Nós fazemos isso também, geralmente estuda só uma por dia. Os alunos participavam dos conselhos onde as regras eram legisladas.
Um sanatório foi estabelecido em 1906. Jovens seriam recrutados para o Colégio Madison, que de outra forma estudariam em colégios da denominação. O Colégio Madison não tinha vínculo oficial com a liderança da IASD, portanto, não estava sob o seu controle. Fundos seriam enviados para auxiliar esse projeto, e deveria ir direto aos canais regulares da Casa do Tesouro. Ou seja, o que está querendo dizer aqui é que eles também deveriam fazer campanhas para levantar apoio ali do celeiro do Senhor para manterem a sua obra em Madison. Tanto que depois foi feita uma proibição que Madison não deveria recrutar nem alunos e nem recursos. E a igreja emitiu uma proibição. E a irmã White escreveu um texto, e ela foi muito grave. Ela falou assim: em nome de Deus eu ordeno, cessem com todas as proibições. Deixem Madison livre para poder recrutar os alunos que forem necessários e o recurso necessário. Aí foi quando ela falou que, na verdade, a igreja deveria dividir parte das suas entradas com Madison. Não proibir, mas deveria pegar uma parte de suas entradas e dar para Madison. Mas jamais isso aconteceu ou vai acontecer, né? Aqui um texto da irmã White. Meus irmãos, em posição de responsabilidade, não murmureis a respeito da obra que tem sido feita em Madison para treinar os obreiros para saírem pelos caminhos e valados. É a vontade de Deus que essa obra seja feita. Paremos de criticar os servos de Deus engajados nesta obra e humilhemos nossos próprios corações diante do Senhor. Então aqui ela escreveu que deveriam deixar Madison em paz, porque teve uma época que todas as uniões nos Estados Unidos fizeram um terrível complô com o intuito mesmo de destruir Madison, porque estava incomodando muito. E a irmã White levantou-se fortemente contra estas proibições. Muitos obstáculos, segue dizendo ela, têm sido colocados no caminho dos pioneiros da escola Madison, de tendência a desanimá-los e desviá-los do campo. Esses obstáculos não lhes foram postos pelo Senhor. Sejamos cautelosos, irmãos, a fim de que não nos oponhamos e impeçamos o progresso de outros, e desta maneira delongarmos o avanço da mensagem do Evangelho. Isso tem sido feito e é motivo de eu ser agora compelido a falar tão claramente. Se apoio apropriado tivesse sido dado ao empreendimento escolar em Madison, sua obra poderia estar agora em um estágio muito mais avançado de desenvolvimento. A obra em Madison tem feito vigoroso avanço e, contudo, apesar dos obstáculos e dificuldades, esses obreiros não se enfraqueceram, nem se desanimaram, e eles têm sido capacitados a realizar uma obra pela causa de Deus. Coleção Spalding Maguen, página 11 e 31. Irmãos, a irmã White falou fortemente contra aqueles que estavam impedindo o trabalho desses dois obreiros. Que coisa triste, né? Eles lutando para trabalhar, para fazer a vontade de Deus, e o pessoal ali atrapalhando. Eu me lembro de Paulo. Vocês lembram Paulo? Quando ele saía de uma cidade e ia para outra, dizia: e os judeus incrédulos perseguiram Paulo até Tessalônica, perseguiram Paulo até não sei onde, perseguiram Paulo até não sei onde. E 30 anos depois, no ano 64, quando Roma foi incendiada em julho, 14 de julho, a irmã White fala que os judeus falaram para Nero que tinha sido Paulo. Ou seja, 30 anos depois, aqueles homens ainda estavam atrás do pobre do Paulo. Não cansa. Em vez de ter deixado ele trabalhar sozinho, né, quietinho na dele. Mas, enfim, dessa prisão Paulo não escapou. Foi preso e foi decapitado. E isso estava acontecendo com esses jovens obreiros. Trabalhando com dificuldade, trabalhando dia e noite muitas vezes, ainda assim sofrendo perseguição de todos os lados. Mas isso não muda. Agora, recentemente, eu fui fazer um evangelismo na África. Eu preguei num lugar chamado Chipeta. Até pelo nome dá para imaginar que lugar que era, né? Chipeta é um lugar no meio do nada. Se você andasse 50 quilômetros para frente,
é onde estão os animais selvagens, leões, esses animais aí que vocês veem nos documentários. Tanto que, agora, não faz muito tempo, 14 pessoas foram fazer uma viagem a pé de um estado para o outro, e os leões pegaram essas pessoas e mataram 12 delas. Então é um lugar muito perigoso. Eu estava no meio do nada lá, uns 50 quilômetros antes. E aí fazendo uma obra evangelística. Lá a gente limpou um terreno baldio, e aí pegamos um monte de tijolo de adobe, colocamos para servir de cadeira. Eu tenho um grupo de WhatsApp, no Instagram também, Diário de um Missionário, onde eu publico todo esse material que eu tenho, né? Que para as pessoas verem, Diário de um Missionário. Os tijolos, um lugar muito simples. Aí eu pregava à noite, não tinha teto, não tinha nada assim, era o ar livre mesmo. Mais ar livre impossível. E aí começamos no domingo, na segunda-feira, a polícia bate lá na casa que eu estou, me levaram para a delegacia. Porque fizeram uma denúncia que eu estava perturbando a paz, no meio do nada. E aí depois fui descobrir que quem tinha denunciado era uma única igreja adventista que tinha lá perto. Então não mudou muito, quase fui preso lá em Angola. Porque uma igreja adventista disse que eu estava perturbando a paz, sendo que eu estava trabalhando com um público de fora. Nem público adventista era. Iam lá pessoas endemoniadas, toda sorte de gente aparecia ali. 100, 200, 300 pessoas à noite iam para lá para ouvir a palavra. E aí deu um trabalho, a gente conseguiu continuar, mas uma coisa desnecessária, a gente não estava incomodando em nada, só fazendo o trabalho ali. Enfim, então a gente vê que não mudou muita coisa de lá para cá. Mas essa história é interessante, porque depois que eu falei, que eles falaram, mas você é adventista? Mas os adventistas mesmo te denunciaram? Não estou entendendo. Aí eu tive que explicar para eles um bocado de coisa. Aí no final eles entenderam a situação. E aí, eles gostaram. Contei da história de 57. Não, eu nem falei isso. Mas eles falaram, olha, no próximo ano, quando você vir, a gente quer que você venha, nós vamos fazer um programa envolvendo toda a comunidade de Chipeta. E aí colocaram ainda um policial para ficar atrás de mim o tempo todo, o meu guarda-costa. De manhã, a hora que eu levantava, botava a cara fora e ele estava em pé lá. E eu falei, você não vai tirar nenhum dia de folga? Ele não. Ele falou assim, eu recebi ordens para tirar folga só o dia que você for embora. E aí, aonde eu andava, esse policial, eu até tirei foto, tem foto, eu andando assim, ele atrás andando. E aí eu pensei, quem denunciou para eu ir preso agora, deu um tiro no pé, arrumei um guarda-costa. E não era nem qualquer policial, ele era o 3º comandante da Polícia Nacional da região. Ou seja, era um policial, assim, com mais patente, né? E aí, tem umas fotos lá que eu tirei, eu estava lá pregando, ele lá atrás sentado, ele levava a cadeirinha dele e ficava sentado. Mas realmente ele gostou, depois ele falou, olha, eu gostaria, você não tem como mandar isso aí gravado não, que eu quero ouvir, eu gostei muito. E ele gostou da mensagem. E aí aquilo que era para ser uma catástrofe, aí chamaram a administração do distrito, né, de Chipeta, fizeram um documento com fotos e enviaram para Luanda, falando, ó, o grande trabalho que foi realizado aqui e tal. Ou seja, graças a adventistas. se não tivesse se denunciado, né? Os maiores divulgadores, né? Ó, continuando aqui, a irmã White intervindo. Eu diria aos irmãos no Campo do Sul, não permitais que nenhuma restrição seja imposta à escola de Madison para limitar sua obra no campo de atuação. Irmãos, isso aqui é palavra do Senhor. Não é eu que escrevi. Vocês podem olhar no rodapé a referência, a gente tem esses livros publicados, coleção Spalding Maguen, coleção Manuscript Release, estamos terminando agora, é a palavra do Senhor que se aplica hoje. Eu diria aos nossos irmãos do Campo do Sul, não permitais que nenhuma restrição seja colocada ao IAG, ao MEP, a obra que a Maísa tem feito, enfim, a todos os ministérios que têm atuado, isso aqui é atual. Se os irmãos Sandra e Maguen prometeram não chamar estudantes para a sua escola dos Estados do Sul, eles deveriam ficar livres de tais restrições, pois tal promessa nunca deveria ter sido feita. Ou seja, ela repreende Sandra e Maguen também, porque eles, por uma hora, eles fizeram o quê? Fraquejaram, falaram assim, quer saber? Para acabar com esse problema, eles falaram, então a gente não vai recrutar mais nenhum aluno dessa região. Recurso, nem nada. E aí, irmão White, em outra carta, escreve a Percy Maguen, que ela se comunica, não sei porquê, mas ela se comunicava quase que mais efetivamente com Maguen, não com Sandler. Tanto que ela fez 3 livros em comunicação com Maguen.
Percy McGann. A gente até tem esses 3 livros publicados. E aí, ela repreendeu eles. Ela falou, olha, vocês não deveriam ter cedido à pressão. Aí eu pego esse conselho para mim, então eu não cedo à pressão. E quanto mais esquenta, né, mais barulho faz. É um feijão. Eu sou instruído a dizer que não deveria haver nenhuma restrição limitando sua liberdade para chamar estudantes do Campo do Sul. Existe a necessidade de uma instituição como esta que foi estabelecida próxima a Nashville. E não permitais que alguém tente impedir a presença daqueles que podem naquela escola receber o treinamento que os preparará para trabalhar nos estados do Sul e em outros campos missionários. Profecia para cá. Oi? Profecia para o Sul. Exatamente, profecia para o Sul. Aí, ó, ele já pegou a aplicação aqui, ó. Essa aqui é uma profecia para o Sul, gente? Ninguém vai falar um amém, não? Então vocês não querem nada aqui? Vai ter que vir alguém do Norte para estimular vocês no Sul? Em sua obra, os irmãos McGann e Sandler têm sido impedidos desnecessariamente. Recursos têm-lhes sido negados por causa da organização e direção do Estado da escola. Madison não terem sido colocados sob o controle da associação. Então, tá vendo, irmãos? Pelo fato de Madison não estar sob o controle da associação, eles falaram, não, ninguém deve ajudar financeiramente. Ninguém deve apoiar financeiramente. Mas as razões pelas quais essa escola não foi apropriada e controlada pela associação não têm sido devidamente consideradas. Porque o que vocês acham que iria acontecer se essa escola tivesse sido conduzida ali pela denominação? Teria sido fechado. Tanto que depois da morte de Edward Sandler, não muito tempo depois a igreja assumiu a administração de Madison, a escola sumiu igual fumaça. Rápido, perdeu toda a relevância. Os líderes na obra da escola de Madison são cobreiros de Deus, mas deve ser feito em seu favor pelos seus irmãos. O dinheiro do Senhor é para sustentá-los em seus labores. Eles têm direito a partilhar dos recursos dados à causa. Olha só que tremendo. Deveriam ser dadas uma parte proporcional dos recursos que entram para o serviço de Deus. Vocês acham que isso aqui iria acontecer algum dia? Aqui está dizendo que a igreja deveria pegar uma parte do dinheiro que entra para ela e dar para os ministérios de sustento próprio. O povo ia falar heresia, irmão White aqui se equivocou. Aqui ela comeu muita feijoada e teve um pesadelo, não foi um sonho, não foi visão. Mas aqui está falando que, como a igreja tem um capital de entrada grande, não só os ministérios deveriam buscar o recurso, mas a igreja deveria passar uma parcela também para eles. Por quê? Porque não é uma competição, é um trabalho conjunto. Tu já tentou isso, menino? Oi? Oi? Na América? É mais tolerado, mas também não é aceito, mas é mais tolerado. Mas assim, mas recurso em lugar nenhum a igreja dá. Mas assim, aqui eu não entendo, porque aqui a senhora White está falando que é para dar. Está escrito, então depois tirem uma foto dessa citação e guardem ela. Fala, pastor, mas a irmã White falou que vocês deveriam até dar uma parte para o IAG do dinheiro. Vamos dizer que isso aí não é inspirado. Vamos dizer que isso aí é testemunhos secretos. Ou mensagens escondidas. Na questão da escola de Madison tem havido uma indiferença para com eles, porque eles não estavam sob a posse e domínio de alguma associação. Essa é uma questão que deveria ser considerada algumas vezes, mas não é o plano do Senhor que meios devam ser negados a Madison, porque eles não estão sujeitos à associação, ou seja, não estão ligados ou harmonizados. Não quer dizer que eles não deveriam ter ajuda. A atitude que alguns de nossos irmãos assumiram com relação a esse empreendimento mostram que não é sábio que cada agência de trabalho esteja sobre a ordem do departamento das associações. Olha que texto tremendo. Aqui ela está simplesmente dizendo, a atitude em proibir a atuação de Madison, a irmã White conclui,
é a prova de que nem todas as agências deveriam estar sobre a tutela da igreja. Porque se tiver, o trabalho não anda, não avança. Então ela fala, olha, eu entendi uma coisa, que eu acho que a melhor coisa realmente é algumas agências serem administradas separadas. Existem alguns empreendimentos sob certas condições que produzirão melhores resultados se trabalharem de forma autônoma. Não é eu que falei isso, não é eu que escrevi, ainda bem, foi a senhora White. Está vendo? Ela fala que existem empreendimentos que é melhor trabalhar de forma o quê? Autônoma, ou seja, separado da denominação. Quando foi-me pedido conselhos concernente à escola Madison, eu disse, permanecei como estás, ou seja, separado. Há perigo em ligar cada agência da obra sobre os ditames da associação. Então aqui a senhora White está falando que é perigoso. Por que é perigoso? Porque vai haver uma monopolização. Imagina só, aqui no Brasil, já tivemos grandes perseguidores da obra de sustento próprio. E uma dessas pessoas é o pastor Luiz Cláudio Leite. Não sei aqui quantos já ouviram falar nesse pastor. Alguns já vão ter ouvido falar. Ele até recentemente, ele entregou a credencial, se separou da mulher e foi embora, esse pastor. Mas desde 2005 até 2018, 20, ele foi um ferrenho perseguidor dos ministérios de sustento próprio. E ele era um grande líder dentro da igreja. Imagina só se um homem desse, então, vai administrar instituições. É claro que ele vai fechá-las. Então, a senhora White está falando claro aqui que não deveriam estar todas as instituições ligadas à associação. O Senhor não designou que isso devesse ser assim. Irmãos, é Deus que está falando, não é eu, tá? Ó, o Senhor, não o Silverino, designou que isso devesse ser assim, o que? Permanecei como estás. Que há perigo em ligar todas as agências da associação. Então Deus está falando que é perigoso isso acontecer. As circunstâncias eram tais que aqueles que levam os fardos na escola de Madison não poderiam ligar a sua obra com a associação. Ou seja, permanecer desligado. Manuscrito 8. Continuando. Eu conheci sua situação e quando muitos dos líderes de nossa associação os ignoravam, porque eles não colocavam sua escola sob o controle da associação, foi-me mostrado que eles não seriam ajudados ao se fazerem submissos à associação. Vocês entenderam essa parte aqui? Que se eles se submetessem, eles não seriam ajudados. Ou seja, vocês que escolhem. Ou Deus vai ajudar, ou Deus não vai ajudar. Seria melhor para eles permanecerem como guiados por Deus. Então aquela história, não, vai se harmonizar aqui que a gente vai ajudar. Não foi isso que aconteceu no IEST? O pastor Luiz Cláudio Leite falou assim, olha, se o IEST se harmonizar, Diego, você não vai ter aqui 20 jovens, você vai ter aqui 100, 200 jovens. O congresso aqui, você não vai ter local para colocar gente. Harmonizou. O congresso seguinte, quem ia palestrar, nada mais, nada menos que a Maísa e o pastor Luiz Cláudio Leite. Sabe quantas pessoas se inscreveram para ir no congresso? 3 pessoas. Nem teve o congresso. Antes da harmonização, sabe quantas pessoas iam nesse congresso? 100, 200, aquilo lotava. Então, essas promessas que fizeram para os 2 jovens, não, a gente vai ajudar, se une a gente vai injetar e vai... A irmã White falou, olha, isso não vai acontecer. Se vocês fizerem isso, vocês vão perder o apoio de Deus e não vão ter o apoio dos homens. É melhor que vocês sejam guiados por quem? Por Deus. Submissos a Ele para realizar seu plano. Mas essa questão não precisa ser tornada pública. Não precisamos expor a igreja. Manuscrito 11. É um pecado para qualquer um o criticar e procurar falta com aqueles que em sua maneira de trabalhar não concordam exatamente com suas ideias. Que ninguém acuse ou censure os homens que têm trabalhado em Madison. Em lugar de reclamar do trabalho de seu irmão, tome conta cada uma da sua própria obra negligenciada. Os irmãos Edward Sandler e Percy McGann deveriam ser encorajados a solicitar meios para o sustento de sua obra.
É o privilégio desses irmãos receberem dádivas de qualquer do nosso povo que o Senhor impressione a ajudar. Eles deveriam ter meios de Deus com os quais trabalhar. Olha que texto fantástico e me parece equilibrado também, tá vendo? Eles deveriam ser estimulados a receberem as dádivas aqui, ó, os recursos, dízimos e ofertas para tocarem o seu trabalho, de qualquer pessoa do nosso povo, que Deus impressionasse a apoiar esses lugares, e não impedidos. Mas são, irmãos, são textos que estão aí, disponíveis desde a década de 70, porque os manuscritos de release já estão desde a década de 70 disponível, mas, assim, a gente não tem acesso ao inglês ou não lê, e a gente não tem acesso às informações, né? Mas está tudo escrito aí, ó. Já há anos Deus falando como deveria ser, e talvez muitos líderes aqui no Brasil, ou leigos, ou membros da igreja, nem conheçam esses textos. Manuscrito 20. Deus tem sido fielmente servido por estes que vocês, aqueles levando responsabilidades em Washington e outros centros, têm observado e criticado. Vocês deveriam discernir que eles temem e honram o Senhor. Olha que lindo, né? É Deus falando para essas pessoas, olha, estes homens têm mãos limpas, estes homens honram a Deus, estes homens são homens consagrados. Isso aqui é a irmã White falando para esses líderes de Washington, que eles estavam lutando contra homens que tinham o selo da aprovação divina. Deus vos proíbe de pôr julgos nos pescoços dos seus servos. Os irmãos Sandler e McGann têm direito de solicitar meio para o sustento da escola de Madison. Isso aqui ela escreveu para aquelas pessoas que estavam botando entrave na época da obra. Irmãos, eles não aceitaram o testemunho da irmã White. A irmã White, na época, era igual o manual da igreja hoje, só aceita para aquilo que convém. Porque para aquilo que convém se usa o manual. Mas para aquilo que não convém, né, não usa. Então, pessoas, por exemplo, são excluídas sem seguir o manual. Eu vejo isso acontecer demais. Mas para outras coisas usa o manual. Então, para falar algumas coisas, os líderes na época usavam Ellen White. Mas sentenças como estas nunca foram atendidas. Nunca foram atendidas. Perseguiram a escola de Madison até a morte daqueles meninos, daquelas pessoas. Eu mantenho positivo testemunho que você, irmão McGann, e seus cooperadores em Madison estão fazendo a obra que Deus tem apontado para vocês. Olha, irmãos, isso aqui é o gozo que todo homem ficaria feliz em ouvir, não é? Já pensou? Você ouvir de Deus isso? Olha, Deus mandou dizer que a obra que você tem feito leva o cunho dele. Que coisa, que privilégio. Havia, a princípio, em sua mente, um questionamento concernente a isso. Porque ele tinha essa dúvida. De tanta perseguição, ele pensava, meu pai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou errado e tal? Olha o carinho de Deus com esses homens. Porque eles falavam tão mal que eles estavam prejudicando a igreja, fazendo divisão, que eles ficaram assim balançados. Será que eu estou fazendo certo mesmo ou será que eu estou errado? Depois de tantas evidências. E aí Deus traz essa mensagem de carinho. Mas ao avançar, você tem sido capaz de ver o caminho do Senhor mais claramente. A atitude de oposição ou indiferença da parte de alguns dos seus irmãos tem criado condições que têm feito a sua obra mais difícil do que deveria ter sido. Então ele ficava com dúvida, era tanta perseguição, tanto problema, a mulher morreu de estresse. Ele mesmo várias vezes quase morreu por doenças psicossomáticas, no caso McGann, que ele começou a duvidar, será que eu estou certo? Aí Deus trouxe essa mensagem cheia de carinho para ele, olha, você está certo, meu filho. Pode seguir, a perseguição é assim mesmo, você está no caminho. Uma mensagem acalentadora. Você não tem recebido de alguns muitas palavras de ânimo, mas o Senhor está contente de você não ter sido facilmente desanimado. Alguns têm entretido a ideia de que por causa da escola de Madison não está sob a posse da organização, da associação, aqueles que estão no comando da escola
não deveriam ser permitidos pedir ao nosso povo os meios que são grandemente necessários para levar avante a obra. Essa ideia precisa ser corrigida. Na distribuição do dinheiro que entra no tesouro do Senhor, aí, a casa do tesouro, vos é designada uma porção tão verdadeiramente como o é para aqueles ligados a outros empreendimentos que necessitam. Então, está vendo que texto claro? Que da mesma maneira que recursos são introduzidos na casa do tesouro na igreja, o texto está dizendo que eles também, de igual maneira, também teriam legitimamente acesso a esses recursos, que estão avançando em harmonia com a instrução do Senhor. O Senhor Jesus irá um dia, olha só, agora uma sentença, o Senhor Jesus irá um dia chamar para um acerto de contas aqueles que amarrariam suas mãos tão fortemente que lhes seria quase impossível avançar em harmonia com as ordens do Senhor. Minha é prata, meu ouro, diz o Senhor, e o gado sobre milhares de montanhas. Estas pessoas que no passado, e eu acredito que hoje não é diferente, mas vamos ficar dentro do contexto do texto. Essas pessoas que no passado impediram Madison de ter o recurso, aqui Deus está falando que vai fazer o quê? Vai chamar para um ajuste de contas. Então, naquele grande dia, Deus vai falar para essas pessoas: agora vamos ajustar algumas contas relacionadas a Madison. Vocês fizeram o trabalho de Satanás. E não é eu que estou falando, está escrito aí. Lições para instituições de sustento próprio hoje. O sucesso de Madison e a aprovação de Deus sobre o colégio não dependia da aceitação com a liderança da IASD. São lições. Pelo simples fato do colégio não ser administrado pela liderança da IASD, não significa que os recursos do povo de Deus não poderiam ser enviados direto para Madison. Os líderes de Madison tinham direito a solicitar o dinheiro dos adventistas do sétimo dia. Há alguns ministérios que, em certas condições, produziriam melhores resultados permanecendo só, independentemente da associação. São lições baseadas nos textos. Há perigo de colocar todos os projetos missionários sobre o despotismo da associação. Os líderes de Madison não fariam bem e nem seriam ajudados ao se sujeitarem à associação e devem permanecer responsáveis a Deus somente. Irmão, só essa palavra que é forte, despotismo. Agora parou, mas algumas vezes eu já recebi processo extrajudicial da casa publicadora, por exemplo, ameaçando a me colocar na cadeia de 6 meses a 3 anos se eu não parasse de publicar o livro A Grande Controvérsia, sendo que os livros já estão em domínio público. Então qualquer um pode traduzir e publicar. Eu não posso usar a tradução da casa, porque seria roubo, copyright. Mas nós temos uma equipe de tradutores, nós traduzimos a literatura. E mesmo assim a gente sofreu muitas ameaças. Então realmente existe uma intenção de coagir as pessoas para poder intimidarem. Claro que foi um processo extrajudicial, porque eles sabiam que judicialmente falando não teria legalidade. Porque eu fiz a tradução, está em domínio público, depois de 70 anos da morte do autor, cai em domínio público, até o Papa pode traduzir. Mas algumas vezes, eu já recebi inclusive intimações do próprio White State, me senti até importante, com 4 assinaturas dos 4 grandes líderes da igreja. Sanders e McGann cometeram um erro quando concederam a exigência feita pelos líderes da União Sul e não recrutaram alunos para a escola. Vez após outra, homens têm dito: a voz da conferência é a voz de Deus, portanto, tudo deve ser referido à conferência. Um texto da irmã White. Espera aí, deixa eu só conferir. Isso, é um texto da irmã White mesmo. A conferência deve permitir ou restringir nas várias linhas de trabalho. Como a questão não tem sido apresentada, existe um âmbito estreito. E dentro deste âmbito estreito, todas as aberturas para as quais estão travadas são aquelas que desejam exercer poder monárquico. Mas a obra conduzida por todo o campo demanda um curso de ação inteiramente diferente.
há necessidade de se lançar um fundamento diferente daquele que tem sido lançado no passado. Nós temos ouvido muito acerca de tudo avançando nas linhas regulares. Linhas regulares, a obra denominacional. Quando nós vermos que as linhas irregulares, obra de sustento próprio, estão purificadas e refinadas, que elas levam o molde do Deus do céu, então será o tempo de endossar estas linhas. Mas enquanto vemos que a mensagem após mensagem dada por Deus tem sido recebida e aceita, e contudo nenhuma mudança tem sido feita, nós sabemos que a nossa força deve ser trazida para as linhas regulares. Ou seja, mostrando a necessidade de que, se as linhas regulares dão abertura, deve existir um trabalho conjunto. A administração das linhas regulares deve ser completamente mudada. Está vendo? A denominação. Novamente organizadas. Mas, olha, eu vou ser sincero, irmãos. Eu não acredito que hoje isso é possível mais. Hoje a Igreja Adventista voltar ao ideal que era. Igrejas pequenas, e não grandes catedrais, mas igrejas pequenas em diferentes lugares. As escolas deveriam ser pequenas, espalhadas em diferentes lugares. As casas editoras também menores e espalhadas em todos os lugares. Enfim, é uma série de questões que, se for fazer, eu acho que o navio quebra no meio. Hoje, por exemplo, existem hospitais adventistas que até aborto faz. Então, eu acho que a embarcação agora não suporta mais virar. Deve haver uma comissão, não composta por meia dúzia de homens, mas de representantes de todas as linhas de nossa obra, de nossas casas publicadoras, de nossas instituições educacionais e de nossos centros de saúde que têm vida em si, que estão constantemente trabalhando, constantemente ampliando. Boletim da Conferência Geral, de 1903. Outro boletim. Deus chama um reavivamento e reforma. As linhas regulares não têm feito a obra que Deus deseja ver realizada. Que reavivamento e reforma façam constantes mudanças. Algo tem sido feito nessa linha, mas não permitais que a obra pare aqui. Não, que cada jugo seja quebrado, que os homens despertem para o entendimento de que eles têm uma responsabilidade individual. Outro boletim. A presente situação é suficiente para provar a todos que têm um verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares podem se demonstrar um fracasso e uma cilada. Ou seja, as linhas regulares aqui, a denominação. Deus ajudando o seu povo, o círculo de reis que desafiam tomar tais grandes responsabilidades, nunca exercerá novamente seu poder não santificado nas assim chamadas linhas regulares. Muito poder tem sido investido em agentes humanos, não reavivados, não reformados. A classe de educação sendo dada no Colégio Madison é de grande valor para aqueles que serão missionários em campos estrangeiros. Meus irmãos, não coloquem obstáculos nos caminhos daqueles que estão buscando essa educação, a qual os que estão em Madison recebem. Há muitos em outras escolas estivessem recebendo um treinamento parecido, nós, como povo, seríamos um espetáculo ao mundo. Olha só que coisa interessante. Se a educação dos modos de Madison estivesse sendo praticada, o que teria acontecido? Nós teríamos nos tornado o quê? Um espetáculo ao mundo. Lembra que eu falei que em 1903, 4 houve um racha? Era para nós termos nos tornado um espetáculo para o mundo. Aos anjos e aos homens, a mensagem rapidamente teria sido levada a todas as nações. Agora, nas trevas, receberiam a luz. Então, a mensagem teria sido dada rápida, se o modelo de educação tivesse sido adotada. Mas, infelizmente, nós estamos presenciando um fracasso do sistema educacional. Hoje, um pastor se forma em teologia, sai de lá sabendo mais sobre psicologia e administração do que teologia, sem condições de lidar com os problemas dos membros. E nós estamos aí nesse cenário mais de ovelhas sem pastores. Põe um outro PowerPoint, amado. Mais parecendo ovelhas sem pastores do que qualquer coisa.
Irmãos, o assunto da obra de sustento próprio é muito amplo. Eu tenho acho que uns 10 estudos ou mais, pegando diferentes épocas e diferentes prismas da obra de sustento próprio. Mas eu priorizei de manhã deixar claro para os irmãos que Deus trabalha com um plano B. Ou seja, a obra de sustento próprio é tão plano de Deus quanto Samuel com 12 anos ocupando as funções sacerdotais. E agora nós acompanhamos a história de Madison e como Deus trabalhou fortemente por aquela escola, tentando endossar de todas as maneiras. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas imagens lá do IAG. Eu gostaria de mostrar algumas imagens lá do IAG, porque a gente também se inspirou em Madison. E quem sabe pode servir de inspiração para vocês, para o Edson que tem trabalhado aqui, mas eu acredito que ele já acompanha tão de perto o trabalho que ele já está familiarizado com isso. Mas eu vou fazer uma apresentação breve para vocês. Aqui é o dormitório dos meninos, tá vendo? A gente seguindo aquele conselho. São 10 casinhas, então cada um fica numa casinha dessa aqui. Aqui o das meninas, bem longe. E nesse lago aqui a gente soltou crocodilos. E aqui, 10 casinhas das meninas. Então fica pouca gente em cada casinha. Aqui é a casa da nossa cozinheira, irmã Raquel. Aqui é onde está a gráfica, o estoque e os escritórios. Aqui é o galpão, onde é o alojamento e a garagem dos carros. Aqui é uma outra casa, aqui é o refeitório, o estúdio e aqui um outro auditório, aqui é a igreja que a gente está fazendo. Aqui é uma casinha velha que tinha lá, a gente deixou. Irmãos, quando eu cheguei aqui, a única coisa que tinha aqui era essa casinha velha, não tinha estrada, esses lagos aqui era brejo, e aqui era uma erosão, aqui não tinha nada, eram erosões. Tudo que está aí a gente fez com 1 ano e meio de trabalho, tá? Aqui atrás, esse galpão aqui, ó, ele tem 600 metros de tamanho, e numa metade ele tem 2 pisos. A gente fez em 1 mês e 15 dias. 600 metros de construção. E uma metade, 2 pisos. A gente fez em 1 mês e 15 dias. Você acha que tá bom, construtor? Quando eu falei que a gente ia fazer, o pastor Bora ia lá. E aí rápido preencheu as vagas. Aí deu uma pena. Faltava 1 mês e 17 dias para o congresso. Ou 16. Falei, que pena. Falei, e se a gente fizesse um alojamento grande? Aí todo mundo, mas como fazer um alojamento grande nesse tempo? E aí eu consegui, com tática, persuadir os meus obreiros. E aí começamos. Mas aí algumas pessoas, os vizinhos, falaram, mas isso aqui vocês vão demorar, quando viram o tamanho do baldrame, falaram, vocês vão demorar 2 anos para fazer isso. Irmãos, com 1 mês e 15 dias a gente fez. Mezanino e tudo. Oi? Mezanino e tudo. Tudo. Pronto. 8 banheiros e uma área de 600 metros com a metade construída, 2 pisos. Nós trabalhamos ali com 11 pessoas no total. Mas assim, muitas vezes a gente virava à noite, eu mesmo cheguei a trabalhar 3 dias e 3 noites direto, assim, sem parar. Porque, tipo assim, eu tenho um lema comigo, né? Para você, o lema também, diretor. Eu sempre sou o primeiro a chegar no trabalho e sou o último a sair. Então, no primeiro dia, muitos obreiros falavam, vou virar à noite, eu virei. Aí eles foram dormir no dia seguinte, os que não viraram quiseram virar. Aí eu virei. E aí no terceiro dia, os que viraram a primeira viraram de novo, eu virei de novo. Aí eu falei, gente, vamos parar de virar, vamos descansar agora, senão... Mas depois a gente voltou. Você acompanhou um pouco, né, Edson? Você já chegou a acompanhar um pouco? Não, né? Você chegou e já tinha terminado. Não, estava construindo, o Cafu estava lá também. Então... Chegaram a fazer acabado depois? Tudo, cerâmica, 100% pronto. Com a chave na porta, pintado, com tudo. Com um pendurador de roupa na parede, cerâmica, tudo. O nosso pedreiro, para você ter uma ideia, ele começou a colocar a cerâmica do primeiro piso, que dava mais ou menos uns, quer ver, 7, 30, 60, dava mais ou menos uns 200 e poucos metros quadrados de cerâmica. Ele começou a colocar, eu falei, Costa, você só vai sair daqui a hora que você terminar. E ele trabalhou até colocar mais de 200 metros de cerâmica, direto assim. Ó. São os quartos.
Não, tipo assim, não era um salão aberto? Não, eram os quartos, eu dividi em quartos ainda. Ele colocou 200 metros de cerâmica sem parar. Sem parar. Ele demorou uns 2 dias e uma noite. Trabalhando sem parar. Mas boa coragem. Rapaz, às vezes eu chegava lá e ele estava assim. Eu falei, Costa, reage. Mas a gente fez em 1 mês e 15 dias. Foi tremendo, irmãos. Foi luta em cima de batalha. Olha, vai acompanhando a data, tá vendo? Era assim, ó. Tá vendo? Era assim. Aí foi se transformando. Vamos acompanhando a data aí, ó. 21. Não, mas eu posso mandar depois se quiser. 21. No auge da pandemia. E olha, e para fazer toda a estrutura a gente teve só um serralheiro trabalhando. Os chalés, a igreja. Aí, ó, a estrutura, tá vendo? A pavimentação, a nossa pavimentação tem galeria, com 5 metros de profundidade, ó. Ó, 24. Aí. Construímos uma cidade em 2 anos. Aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Tem uma galeria subterrânea daqui até aqui, que cai nesse poço, com 5 metros de fundura. Galeria mesmo, a gente fez com concreto, para escoamento. Irmãos, tudo isso aqui, se eu falar para vocês, vocês não acreditam. Eu me lembro que eu tinha 150 mil reais, a nossa casinha alugada era do lado, resumindo esse testemunho, era do lado, e aí eu já estava enjoado de pagar aluguel, de ter que ficar mudando de casa, eu falei, ó, vou comprar, nem que seja uma chácara. Eu falei, a primeira terra que eu encontrar por 150 mil eu compro, por 130 que eu tinha que ter para o documento, eu compro. E aí quase fechei uma terra, e aí alguém falou dessa terra aqui, o Juarez, seu Joá, falou dessa terra, que era só aqui, ó, que ele queria vender, o rapaz. Queria 300 mil. Aí eu fui falar com ele, o Helder. Eu falei, Helder, eu queria comprar sua terra e tal. Ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou missionário. Ele, rapaz, você tem quanto? Eu falei, eu tenho 130 mil. Ele falou, tenta ver uma terra a mais. Eu falei, não, mas eu queria aquela, eu gostei dela. Deus confirmou que era aquela, resumindo a história, para não comer muito tempo. E enfim, comprei essa propriedade. Fizemos toda a planificação, eu ia pagar em tantas vezes. Na semana seguinte, ele falou que só venderia se botasse esse morro aqui também no negócio. Aí aumentou o valor, fechei. Aí na outra semana ele falou, só venderia se colocasse esse outro morro aqui. Aí eu falei, meu pai, o que vai acontecer agora? Fechei. Só foi aumentando a dívida. E aí depois, passou uns 20 dias, ele falou, só vendo agora se comprar esse outro morro aqui no fundo. Fechei. Aí depois ele falou, só vendo agora se comprar outra parte que tem aqui em cima. Aí só sei que daí a pouco já estava em 100 hectares de terra e 1 milhão. E eu não tinha o dinheiro, mas eu comprei. Falei, que Deus vai ajudar eu a pagar esse negócio. E a gente conseguiu pagar. Quando eu comecei a construir, eu peguei um enxadão, botei nas costas e falei, eu vou fazer a minha parte. Por Deus do céu. Foi eu e o Aquiles com o enxadão nas costas. Falei, vamos fazer um barraco lá naquele sítio. Fomos na parte menos morrada e começamos a cavar. Aí o Aquiles falou, Silvio, isso não vai dar certo. Pô, a gente vai fazer um platô no enxadão. Falei, vamos arrumar pelo menos um trator de pneu. Porque um trator de pneu vai dar uma quebrada, aqui a gente faz aqui uma estufinha. Aí ele falou, vamos arrumar. Aí arrumamos um tratorzinho de pneu lá. E depois a pessoa até doou esse trator pra gente ainda, que está lá até hoje, um azul. Fizemos. E aí chegou uma visita e falou, olha, por que vocês não usam uma retro para fazer isso, uma máquina? Porque a gente não tem um dinheiro. Aí ele, olha, não, eu pago umas horas para vocês. Aí melhorou. Aí eu chamei um trator de esteira, começou a fazer o primeiro platô, que é esse daqui, ó. Que é esse platô aqui. Que está aqui, ó, numa estufa, que é onde vai ser a nossa indústria. E aí, estou lá fazendo, quando está terminando o platô, chegou uma outra pessoa e falou, olha, queria fazer uma contribuição, e doou um valor. Aí eu fiz esse outro platô aqui e comecei a fazer esse. Aí nisso chega um vizinho, um amigo lá, um tal de Carlos Queiroz, que é até obreiro hoje, ele falou, já está fazendo?
E ele falou, vai fazer mais? Eu falei, não, vai depender. Isso era mais ou menos umas 11 horas da manhã. E aí eu ia acabar a quantidade de dinheiro que eu tinha, fechava o horário da máquina 3 horas, 15 horas. Aí ele falou, mas vai fazer todo ele? Eu falei, olha, se nada mudar até as 15 horas, sim. Mas se alguma coisa mudar daqui para as 15 horas, eu vou continuar. Ou seja, eu falei assim brincando, né? Mas eu sabia que possivelmente não daria certo. Rapaz, quando deu 2 horas, Oberdan, uma pessoa, um amigo lá de Uberlândia ali, falou, irmão, tudo bem? Falei, tudo. Falou, eu vi um videozinho, você está fazendo platô aí? Falei, tô. Eu queria contribuir. Aí ele mandou um valor mais alto. Aí depois ele mandou o comprovante, eu encaminhei para o Carlos, falei, Carlos, ó, vou continuar. Chegou o valor. Aí eu já falei para o cara da máquina, falei, segue. Aí eu fiz todos os platores. Esse. Fiz todos os platores. Resumindo, essa mesma máquina trabalhou durante 3 anos no IAG. Um trator de esteiro, uma reta e um caçambão. Porque aqui, a gente aterrou tudo isso aqui. Foi feita muita mudança. E aí, ou seja, para vocês verem que a gente deu o passo da fé. Quando eu comprei uma propriedade de 1 milhão, eu tinha 130 mil. Mas eu entendi que Deus estava à frente, né? Aí são fotos lá do iniciozinho, lá de trás, antes do sítio, Aquiles. Aí era a nossa casinha alugada. Ok, aqui a nossa sala de aula. Aqui é o setor acadêmico, o pessoal ali conversando, o diretor Dantas, a Marcinha. Aqui é a nossa primeira turma, inclusive o Igor fez parte dessa turma. Aqui é o trabalho missionário, a gente entregando livros, era uma equipe grande. Você estava nessa equipe, não foi? O Igor está em algum lugar ali, gente. A formatura, a primeira formatura ali, ó, o Igor ali, ó. Irmãos, olha só esse repolho. 11 quilos. A gente chegou a tirar repolho de 12 quilos ali. E macio, não era fibroso, macio assim, ó. Couve-flor, vocês já viram couve-flor de 4 quilos? Brócolis de 4 quilos? A gente já chegou a tirar blocos de 4 quilos lá. Olha aí, ó, a nossa agricultura. Essa é só para nosso sustento. É a nossa horta de onde a gente come. Aí, são todas as plantações que a gente faz. Será que ele está acabando a pilha? Você não quer passar aí para mim, não? Acho que a gente vai ganhar mais tempo. Aí agora, sempre que der o preto, é o videozinho. A nossa cozinha, que a gente fez também 3 meses no máximo. Vale a pena conhecer a nossa cozinha, ela é muito caprichosa. Aí, ó, basicamente o que a gente come, a gente colhe lá, arroz, feijão. Pode mandar, meu amiguinho. Aí o refeitório. Vai. Aqui é o computador que está lendo mesmo, irmão. Ah, então eu vou aqui mesmo. Aí a galera comendo. Todo mundo enchendo o buchinho. O paisagismo. O paisagismo são flores. Aí é onde vai ser a nossa indústria. Tá vendo? Quando a gente estava construindo a nossa galeria, ó. A valona aí no meio. E depois fizemos os bloquetes. Isso aí é a construção da igreja.
Aí é a igreja que a gente está fazendo. Se Deus quiser, esse ano a gente vai tentar terminar. Cidade para quantas pessoas? 400. 400? Congressos, aí é um congresso. Pastor Bor, o Cameron, pastor Daniel Miranda, que inclusive vai estar em outubro agora. O pastor Daniel Miranda trabalhou muito tempo com o pastor Bor. Pastor Ron Wolsen, que eu falei, o testemunho dele é poderoso. Ele foi homossexual há mais de 20 anos. Venceu o homossexualismo. Isso aqui é o irmão Silverino e esse daqui é o pastor Randy Skitt. Mas esse homem aqui é um homem de Deus, ele não está nem aí para nada. Eles falaram que se ele viesse aqui ele ia ter problema, ele nem ligou. Apicultura, nós temos mais ou menos 200 caixas de abelhas lá. A gente faz curso de apicultura também, um curso por ano. Trabalha com africana ou europeia? Africana, Apis mellifera. Aí a indústria. Aí fazendo os produtinhos, o mel. Aí são produtos, a gente faz subprodutos do mel, etc. Aqui é o escritório. O setor de marketing que nós temos. A gráfica. A gente produziu 60 mil literaturas agora em 2 meses. Aqui é o call center de vendas. Estoque, expedição. Aqui é onde monta os livros, tá vendo? O pessoal monta aí para enviar. Isso aí, a gente tem alguns veículos de transporte, tem esses 2 aí, tem um caminhão também. O estúdio. Aqui nós temos 7 profissionais que trabalham no estúdio, produzindo material. Colombiana de outros países. E o Mateus está namorando com a Linda. A gente também grava clipes musicais lá. Eu botei a foto aqui, porque esse aqui foi o fundador do estúdio, ele foi o cofundador do IAG comigo, é o irmão Rafael, que faleceu. Como essa apresentação já tem um tempo, foi logo depois da morte dele, mas ele faleceu tem 1 ano. E foi uma grande perda para a gente, uma grande perda. Era um dos obreiros que eu mais amava. Trabalhamos juntos 10 anos e nunca tivemos nenhum tipo assim, nem de fiozinho de cabelo, sabe? Assim, um relacionamento perfeito. Ele deixou muita saudade. Esses clipes assim, é colocado no YouTube? Não, depois eu posso enviar para você também um videozinho. Eu tenho até eles separados. Aqui é o Tranquilamente, aqui já não é na sede do IAG mais. Irmãos, eu vou resumir a história do Tranquilamente. Eu tive um dia, eu nunca fui muito inclinado para a área da saúde. Que o Igor sempre fala, né, que a gente tem que estar envolvido na área da saúde. E aí, do nada, um dia me deu vontade de ter alguma coisa da saúde. Eu falei, Rafa, me deu vontade de ter alguma coisa na área da saúde. Ele, Silvia, já vem você com o seu fornicoco? E aí ele falou, calma, a gente nem terminou de construir o IAG, a gente está morrendo aqui. Eu falei, não, mas Deus está colocando isso no meu coração.
E aí, do nada, uma pessoa entra em contato e fala: Silvia, você viu um rapaz lá na Bahia, um irmão, que está querendo alugar uma área para um evento de saúde, assim, um lugar maravilhoso? Aí eu vi as fotos, falei: nossa, que lugar lindo. Aí entrei em contato com a pessoa. E aí ele falou assim: olha, vem aqui conhecer. Aí viajei para lá para conhecer. Amei a área, mas o dono é um cara muito doido, uma figura. Falei: como é que eu vou fazer uma parceria com um cara tão doidinho igual esse? Mas eu me apaixonei pelo local. Aqui é um lugar assim, irmãos, olha, não tem muita casa, tá vendo? É um paraíso isso daqui, é um paraíso. Nós temos um canal no Instagram, depois olhem lá, a Débora sempre lança imagens de lá. É um paraíso esse lugar. E aí, eu e o Felipe, um amigo que foi junto, à noite a gente ficou muito angustiado, a gente dormindo ali, eu falei: Felipe, a gente tem que ter isso daqui, mas não tem como fazer uma parceria. A gente vai ter que comprar, mas a gente também não tem o dinheiro. Essa propriedade, ela valia mais ou menos, vale, na verdade, mais ou menos 2 milhões. A gente até pesquisou, e aí eu falei: como que a gente vai comprar isso? Não tem como. E ele falou assim: mas e se ele fizer um desconto? Eu falei: olha, 600 mil nessa propriedade está barato. Ele falou: você teria como pagar? Eu falei: mas eu não teria nem como pagar, nem 100, mas eu não teria coragem. Ele: quanto que você teria coragem? 350 mil? Eu falei: olha, 350 mil eu fecharia sem pensar e tentaria arrumar o dinheiro. E ele falou: então vamos conversar com ele amanhã. Aí ele chegou de manhã, né, ele não dormiu aí, e ele: o que vocês decidiram? Vamos fazer uma parceria. E aí a gente abriu o jogo com ele, falou que não tinha como fazer parceria nem nada e tal. Aí ele ficou muito decepcionado, que ele construiu isso aí com um sonho de ter um projeto de saúde. E aí eu só sei que teve uma hora que ele falou assim: então vamos negociar. Ele falou: só que eu já quero dizer, isso aqui no barato vale 600 mil. Aí eu só olhei para o Felipe assim, eu falei: Felipe, a mesma fala. E ele falou: tem um papel aí? Eu falei: tem. Eu peguei minha agenda e dei para ele. Eu tenho essa agenda, está lá em casa. Aí ele começou a escrever, tal, não sei o que tem, não sei o que. Ele falou: olha, dá para eu fazer isso aqui, ó. Escreveu 350 mil, bem grande. Falou: dá para fazer isso aqui, dá para você? 350 mil. Na hora eu fechei com ele, dá. Ele estava a 70 quilômetros dali. A gente ficou conversando, eu e o Felipe só. Eu falei: 350 mil a gente fecha. E ele botou justamente nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Ele botou 350 mil. E ainda falou no valor que eu achei que valeria ainda 600 mil. E aí a gente entrou na batalha para pagar. E agora a gente está para inaugurar ali em janeiro. Aí aqui vai ser o refeitório. Como aqui a água, a gente tem um poço aqui, ó. A gente cavou um poço de 200 metros aqui, ó, de fundura. Aí joga para essa torre que tem 10 metros de altura. Aí vem aqui em cima e a água desce. Aqui é a casa principal. Aqui são as suítes, são 7 suítes. Essa casa tem 4 suítes. E a gente construiu uma outra casa aqui atrás, grande, de 200 metros quadrados. Aqui é a sala de terapias. Aqui atrás a gente fez outra suítezinha. E estamos construindo ainda. E eu não tenho fotos aqui, mas a gente também vai começar a fazer um trabalho no Pará, onde vai ter uma escola agrícola. A gente conseguiu também montar uma livraria em Angola, né, na capital Luanda. E agora, em outubro, a gente vai inaugurar uma escola de formação missionária, que era o meu sonho, em Angola, na região de Uambo. Lá, assim, são dezenas de jovens que querem vir para o Brasil e não conseguem. Então, a gente vai ter uma escola missionária lá. Em Moçambique também, a gente tem esse plano. A gente já tem um trabalho em Moçambique. Agora, o meu próximo desafio para o IAG Deus tem nos abençoado, mas o nosso próximo desafio vai ser tentar gerir o nosso trabalho a ponto de o IAG se tornar definitivamente autossustentável. Que eu acredito que é o maior desafio para qualquer instituição. Madison conseguiu isso, a Madison original. Mas fora disso, eu não conheço praticamente quase uma instituição que seja autossustentável. A maioria acaba tendo que depender de doações, que é uma bênção, né? Mas nós temos o desejo de... Oi? Só que lá era uma escola mesmo, então eram as mensalidades e tudo, né? Era um regime diferente, tipo o NASP, mais conservador. Então nós vamos fazer o quê? Já estamos trabalhando para lançar um curso EAD de teologia. Vão ser 40 disciplinas. Nós estamos fazendo o curso de um molde avançado mesmo, porque nós vamos trabalhar com esse curso em 2 modalidades. Uma modalidade vai ser um curso livre, para quem não tem graduação nem nada pode fazer o curso,
E a outra modalidade, a gente vai colocar ele em uma faculdade como um curso de pós-graduação. Então, por exemplo, quem já tem uma graduação, se a pessoa já tem uma graduação, igual no caso do Obedan, que ele tem uma graduação, ele pode fazer esse curso e ter uma pós-graduação em teologia, reconhecido pelo MEC. Então, eu acredito que isso poderá já ser uma bênção para a gente. Nós vamos estar trabalhando com um time de mais ou menos 25 professores, que vamos estar lecionando mais ou menos 40 a 50 disciplinas, aí incluindo introdução ao grego, ao hebraico, as teologias aplicadas, etc. e tal. Quem está à frente desse projeto é eu, pastor Benjamin, e o irmão Leonardo Amaral, que vocês conhecem também. O outro plano que temos é montar uma indústria mesmo. A nossa granola é uma granola muito boa. Então nós vamos, a nossa indústria, ela produz assim mais a nível, mais para ensinar os alunos. Embora ela tenha ali o seu valorzinho, né? Mas o objetivo é tentar escalar mesmo, para em pouco tempo a gente está produzindo aí pelo menos 20 toneladas por mês de granola. Nós vamos trabalhar com produção de granola, mix de castanha, mel e seus derivados, pasta de amendoim e açaí. Só que o açaí que a gente vai trabalhar é o açaí 100% puro. Porque no Pará, na propriedade do Pará, tem mais ou menos 10 mil pés de açaí. Não está produzindo ainda. Então eu vou comprar do vizinho enquanto isso, e quando o nosso começar a produzir, eu vou beneficiar e vou vender o nosso. Mas vai ser o açaí puro, não é esse de mercado não. Quantos aqui já comeram açaí puro? Poucas pessoas. É bem mais forte, bem. É viciante. Quem toma, se apaixona. E açaí é venda certa, né? É assim, o açaí 100% puro, ele é assim fantástico. Eu já consegui um local de confiança. Então peço que vocês estejam em oração, especialmente por esses dois projetos principais. A implementação da nossa indústria e a implementação do nosso curso EAD, que eu acredito que vai ser uma bênção para muitas pessoas. Inicialmente, esse curso EAD vai ser feito em português, espanhol e inglês. A gente vai dublar para essas duas línguas também. E que Deus possa nos abençoar nessa missão.